Olá, malta! Então, como já viram pelo título, o Rodrigo, que é o meu namorado, caso não tenham percebido, Sou eu. vai finalmente ler a Gotar, A Court of Thorns and Roses, ou em português, Corte de Espinhos e Rosas. Nós estamos a gravar isto e ele já acabou de ler, porque ele leu tão rápido que eu não estava à espera. Ele literalmente começou no sábado passado e já acabou este sábado, portanto ele demorou só uma semana. Eu pensava que ele ia demorar meses, tipo quando nós chegássemos aqui, sei lá, ele ia estar com uma barba, eu já ia estar toda enrugada, todo de cabelo branco, mas afinal ele leu super rápido e eu estou muito orgulhosa. Eu não tenho tempo depois para ler. Tem de ser logo tudo. Logo. E não foi ler com os olhos. A maior parte lá. Foi no início. No início foi. E quero já pedir desculpa de antecedência da maneira como ele fala. Eu gostava que me tivesse pedido desculpa também da maneira que ela fala. Há partes em que ele está a comer e a falar, o que é um bocado disgusting, mas eu tentei cortar o máximo que consegui. Porque ainda por cima ele estava só a falar e não dizia nada de interessante, nada sobre o livro. Punha-se a inventar coisas que não sei onde é que ele ia buscar aquilo. E também pedi desculpa pelo facto de ele não saber falar. E então, cada vez que ele precisava de dizer alguma coisa da história, dizia ele, ela, eles, sempre. Mas é óbvio que eu estou, Mas quem é que eu estou a sempre. falar. Porque para ele é óbvio que está a ler, mas para nós que estamos a ver, eu estava tipo, mas estás a falar de quem? Então não é óbvio. Quem leu sabe, tu é que não te lembras. As pessoas, de certeza que as tuas subscritoras têm memória melhor. Por isso ele vai passar o vídeo todo a falar de ele e ela e eles, e vocês têm que fazer o esforço de perceber quem é que ele está a falar. Não, tu vais meter lá ele, quando eu digo ele, Vou. É uma festa, não fazia mais nada a não ser estar a escrever de quem é que estás a falar. Vovô, ele disse vovô. Pronto, vamos para o vídeo, porque ele gravou tipo 3 horas de clipes, portanto eu tive que cortar imensas coisas, porque senão o vídeo tinha 3 horas. É. Vamos lá, galera! Assim. Então, o Rodrigo só começou a ler ontem. Leu quantas páginas? 46, quase 50 páginas. 50 páginas já dá para teres alguma opinião, não? Acho que é interessante. Ele agora vai experimentar ouvir o audiobook do Graphic Audio, que tem tipo todos os efeitos sonoros, cada personagem tem uma voz, e vamos ver como é que ele se dá com o audiobook, porque ele também quer estar a fazer o jantar e aproveitar para ler. He's so smart. Ai, estou entusiasmada! Ok, vai, podes, toma, podes. Por acaso até estou a gostar, não queria estar a dizer à frente dela porque, para ela não ganhar assim muito ego. Porque eu se ler isto, ela a seguir vai ler o meu livro preferido de sempre. Espero bem que sim, pelo menos. O que é que eu acabei de ouvir? Eu acabei de ouvir que ela está a ficar assim coisita pelo Tumblr porque é o gajo de cabelos loiros ou qualquer coisa assim que ela chama. Eu estou a ler audiobook, ler no Kindle em português e ler no livro dela em inglês. E o audiobook também em inglês, obviamente. Eu, em qualquer coisa que leia, seja audiobook ou seja no Kindle, eu quando acabo um capítulo ou quando paro de ler, estou sempre a ver tipo estas coisas, está a ver? Já, estás a ver? Pronto. Outro. Pronto, é isso. Ai, os meus ovos! O que é que eu acabei de ouvir? Eu acabei de ouvir que ela está lá no palácio deles, ou a mansão. Eu não esqueci, sinceramente, não sei onde é que ela está. Ela acordou lá no palacete, ou lá na cama, no quarto dela, toda maluca, a dizer que se fosse em casa dela, ela já estaria em pé, já estaria a caçar, já estaria na floresta, antes do sol nascer. E pronto, parece giro, parece interessante. O que ela falou que ela falou também que a família dela supostamente deve estar mais contente com a ida dela do que se ficaria contente se ela chegasse, porque ia ficar sem ajuda, porque ela pensa que o Tamlin e o Lucian a foram ajudar a família dela, o que é bastante presumido, bastante chato por acaso, acho eu, porque de qualquer maneira que se pense que 2 desconhecidos estão a ajudar a tua família em troca de terem-te raptado por teres matado um amigo deles é bastante estranho, mas se calhar mais vale acreditar. E sujeitar-te a nunca saber se estão mesmo ou não, ou se já estão mortos, ou pronto. Eu não posso deixar de referir que penso que a Farah deve ter um fetiche qualquer com o gajo que a quer matar, porque está sempre a dizer ele tem, dá para ver os músculos assassinos dele e que as garras em que de certeza que me matava logo de uma vez e não sei o quê, depois beautiful smile, depois passa assim,
uma coisa assim, ai, mesmo lindo. Pronto, ela lá sentir assim um bocado assim uma emoção mais forte. Porque ela, pelo que eu estou a presumir, ela sempre foi, ela teve de ser esse lado masculino, até para o pai, coitada, né? Se nem o pai tem esse lado masculino, qualquer pessoa que olhe para o pai tem de ver. Se me aparecesse um ladrão aqui, ele de certeza que dava a cabo do focinho dele, de certeza que o matava. Ou se não matava, quase que o matava. E ela, como não vê isso, e como teve de ser o lado masculino da família e das irmãs, ela agora deve estar a presumir que vê assim um lado mais masculino e ela... é mesmo isto que eu quero. Que ainda por cima, agora que eu estou a ver, ainda por cima, ele é um homem muito maduro, já tem muita maturidade, que é o que as gajas querem, né? Querem um gajo... que olhem para ele... já tive bem anos de experiência, sei bem lidar com gajas. Portanto, já sou bem maduro. E ela, é isso mesmo que eu quero. Yeah. Está a explicar porque é que eles têm máscaras. Estão doentes e não sei o que. Estão a comer. O gajo que foi o lobo que matou. Estava lá que era para a procura da cura. Ela também é meio maluca com o Luciano, mas não é tanto. Ela de certeza que sente-se mais assim uma atração mais menos com o Tamlin. Mas a certeza é que é só porque foi o primeiro gajo que ela viu. Não percebo como é que ele tem máscara e consegue ver que ele não tem um olho e tem um corte na cara. Se tem máscara, como é que vê? Não vê? Não devia ver? Está mal. Ela disse que a mãe dela morreu e não sei o quê, eles estavam com muita pena e que tinham condolências e não sei o quê. E ela agora saiu, virou-se para trás e foi-se embora, porque eu não preciso das condolências deles. Eu não quero saber deles, não quero. Eu quero viver com o meu pai e pintar desenhos. Pronto, é isso que eu quero só isso. O Rodrigo não está a perceber nada da minha reação, mas ele acabou de conhecer o Suriel. E eu estou aqui tipo a tentar não ter a mínima emoção possível, mas não consigo. Eu estava aqui aos berros por ele ter acabado de conhecer o Suriel e ele está tipo... What the fuck? Continua. Ontem ela gravou não sei o quê do Suriel ou qualquer coisa assim. Pronto, eu vi o Suriel ontem e não se passou grande coisa também. Aconteceu que morreu uma fairy qualquer, não sei qual é que é, nem sei, acho que ele nem sabe o nome dele. Uma gaja qualquer que pensou que ela pensa que é High Lorda, que é uma gaja, mas também não percebi muito bem, que arrancou as asas do outro assim, e que ela disse que aquilo estava todo escancarado, cheio de sangue, ia morrer, e ela deu-lhe a mão e disse que ele vai recuperar as asas e ela promete, she took my wings. Mas sério, e realmente o audiobook é bastante interessante, do ponto de vista de estar a ouvir personagens a representar e o banda sonora de fundo. É como se fosse um filme, mas sem ver. É um filme para cegos. Aquilo é um filme para cegos, é bem fixe. Eu se fosse cego, eu ia adorar ler aquilo. A minha parte preferida até agora foi aquela cena das asas. Que ela pediu desculpa de ter matado o lobozito e tal. E agora foi fazer um piquenique com o Lucian e com o Tamlin. E o Tamlin foi para a piscina, que era de Stardust, ou Starlight, que eu não percebi muito bem. E ela ficou toda maluca a dizer que o Isaac, que supostamente era o fofinho dela, da Terra dos Mortais, nunca a tinha feito sorrir como o Tamlin. De certeza também não tinha assim tanto músculo, não é? Eu não percebi muito bem, mas eu acho que a parte dos mortais é pobre como tudo. Mas eu não percebi muito bem. Se calhar até tem ginásio, eu não sei. Eu nem sei que aquilo, em que ano é que se passa. Eu acho que aquilo nem sequer faz parte... O Tamlin contou-lhe da história de Lucian, que ele é filho do High Lord do Outono e que são 7 filhos e ele queria casar com uma gaja que não era férrea e depois o pai assassinou-a à frente dele, com os 2 irmãos a segurar-lhe os braços assim, pelo ver a gaja a morrer, pronto. E pronto, deve ter ficado traumatizado como normalmente qualquer pessoa ficaria. Ih, eu esqueci. Eu tinha posto o almoço a aquecer, mas já tipo, há 10 minutos. Ainda está bom. Coitado, a comparar o Tamlin com o Isaac também foi. O Isaac não tem grande hipótese, coitadito. De certeza que é pobre, não tem ginásio. De certeza que não tem muita proteína, não é? Não consome a sua proteína diária. Obviamente, com um High Lord com centenas de anos, já deve ter apanhado aí. Até toma proteína a respirar, de certeza. Aquilo ali...
proteína até pulsa do coração, aquilo, nas artérias. A gaja está da Lulu. Ela estava a bater mal dos cornos como tu, estava a bater bem mal. Primeiro estava toda contente a dizer que teve ali semanas a pintar e tinha tudo o que queria. E estava a passear e a investigar tudo o parque todo. Agora começou ali a bater mal, a dizer que a família dela já não se vai lembrar dela. A Emily só lhe deu a galeria que é para ela se distrair e não sei o quê. Ela está toda maluca. Agora a parte mais importante, a mais interessante... Não fala, pá, está ali a passear no jardim e o Tamlin disse assim: este jardim foi a prenda do meu pai para a minha mãe, foi a mating gift. Fogo. Não quis saber do assunto, está ali a dizer que tem terra nas unhas e o cara, eu quero lá saber, moça. Conta uma história dos pais do outro, meu. Ia haver uma festa qualquer de fairies. O Tamlin disse à Farah para ficar quietinha no quarto e ela, obviamente, como é gaja, não consegue estar quietinha, teve que ir lá, meteu o coisinho, o capuz, para não verem que ela que era uma humana, e foi para lá porque ouviu uma voz, lá deve ser a amiga dela imaginária. Aposto que ela vai ficar em apuros e depois vão ter de ir salvar, que é óbvio. Nem cheguei a sair de casa, já apanharam, já está ali toda enrascada. Certeza que vem lá o Tamlin ajudá-la, de certeza. Nem cheguei a sair de casa outra vez, mas afinal não foi o Tamlin, foi o The Most Beautiful Man She's Ever Seen. Antes tinha sido o Tamlin, agora já é este novo. Deve ser o Rysand ou Rysand ou qualquer coisa assim, deve ser uma coisa dessa. Bem, ela estava a comer com eles, com o Lucian e com o Tamlin, e eles ficaram todos preparados para lutar com alguém que vinha, e chegou o fofinho que ela conheceu na noite anterior e ela disse logo que ele era muito assustador e que nunca se atreveria a desenhar. Isso vê-se logo, de certeza que vai acabar com aquilo. E eu tenho quase certeza agora que aquilo é o Rysand ou Rysand. Pronto, eu acabei de descobrir que é mesmo o Rysand, como eles disseram, o Rhys ou qualquer coisa assim. É óbvio. Ok, o Rysand foi lá ameaçá-los para ele se... como é que é Vau? Fazerem uma vénia, que é para ele não contar a da Santra, a Mahantra, com uma coisa qualquer assim. A mulher dele, com quem ele dorme, ou ele é a whore dela, não sei quem é. Farah também não deve saber quem ela é. Foi isso, depois ele foi-se embora. E depois Tamlin disse à Farah que ia enviá-la para casa. Estamos aqui outra vez hoje para falar. A última coisa que eu disse ontem foi Tamlin mandou embora mesmo. E ela foi para casa e depois descobriu que a família dela estava bué rica e que tinha uma casa bué grande e estava cheia de coisas, e o pai trabalhava muito, e que a Nesta foi atrás dela. Depois mais tarde descobriu que a Nesta tinha mesmo chegado a ver onde é que ela estava, o que ela andava a fazer, e depois descobriu, acho que a parte mais importante era que ela descobriu que o nome que ela tinha dado ao Rysand, que era suposto ser o dela, era de outra gaja qualquer que via lá na aldeia. E essa gaja, junto com a família e junto com a casa, morreram todos. Só que essa gaja já não sei o nome dela. Mas ela desapareceu. O corpo dela não foi encontrado. Só o resto da família toda que foi. Então ela agora voltou para a casa do Tamlin e não encontrou lá ninguém. Mas parecia que tinham andado... alguém os tinha raptado ou qualquer coisa assim. E descobriu lá Alice ou qualquer coisa assim. Alice disse-lhe que tinha sido raptado pela Amarantha, que agora sei o nome dela. Felizmente, acho que a história tornou-se bastante interessante, graças a Alice. O que eu escrevi aí para a universidade foi uma parte estúpida da Farah, que não percebo. A Alice estava a contar que a Amarantha é a High Queen de Prynthian. E a Farah virou-se para ela e disse que isso não existe High Queen. Como se ela soubesse tudo. Não percebi essa parte, mas pronto. Depois ela continuou lá a contar a história da Amarantha, com a irmã e com o marido humano que a irmã da Amarantha tinha. E é bastante interessante, gostei bastante por acaso. Ali teve para aí que meia hora sempre a narrar ali a história, assim é que eu gosto. E que ela espalhou a doença, tem a doença que não é doença, que é a curse. Como é que se diz curse? Eu sei que ela fez um bolo para todos
depois de ter feito a guerra contra os humanos, e que depois envenenou o vinho para os High Lords todos e as fairies todas que foram ao bolo ficarem com a curse e terem de usar máscara. Se não é isso, é alguma coisa parecida. Eu achei bastante interessante, mas se calhar está um bocado confuso. Que ela é que mandou os monstruzitos lá para o Spring Court para estarem lá a chatear as pessoas. E depois ela disse que a Farah podia ter salvo o Tamlin e toda a gente dessa curse, mas demorou bué até chegar ao sítio em que era suposto... Não, até chegar o que é que ela podia ter feito. É que a Farah tipo, nem sequer perguntou. Ei, tu podias ter salvo a stupid girl e não sei o que. Ela... I didn't know. E depois não perguntou porquê. Também não percebi. Eu fiquei um bocado confuso durante bastante tempo. Mas depois lá a Alice esteve a explicar bué coisas, bué fixe, por acaso estava aqui, estive a ouvir. Bastante interessante, até fiquei um bocadinho ali fora da sala para ouvir o que ela tinha a dizer. Que foi ela que também fez aquilo ao Lucian, na cara dele, e que o Tamlin tinha de... Ele tinha que se apaixonar e fazer com uma humana se apaixonasse por ele, sendo que a humana tinha de matar uma fairy, ou um fairy, de ódio. Depois de matar, tinha de se apaixonar por ele e dizer-lhe que o amava, para a curse ir toda embora. Ela contou mais coisas, mas não me lembro, mas achei bastante interessante. Foi a melhor parte até agora, foi a da Alice. Já sei o que é que achei bastante interessante também. O Tamlin ter enviado centenas de fairies para o mundo dos humanos, para serem mortos pelos humanos, para poder acontecer com uma mulher humana nova, que não podia ser velha, não percebi porquê, fosse captada por ele, a vir a apaixonar-se por ele. Não sei, demorou bué tempo, bué anos. Foi 49 anos, acho eu, que eles estavam a falar. Eu estava a fazer confusão. Já percebi tudo. Já me lembrei. Estão aqui a falar, eu já me lembrei logo. Que a curse dela era não terem o poder que tinham antes. Agora só têm, como ele diz, uma sombra de poder que tinham antes. E ela, pois, quando foi de Spring Court, é que lhes meteu a máscara, que era porque sabe que os humanos são seres que ligam muito à beleza. O Tamlin não podia ter a beleza dele à mostra. Tinha de estar com uma máscara. Então eles, nenhum dos Spring Court podiam ter máscaras. Porque era ela que mandava. O que eu acho que ela não pensa muito bem. Se tivesse... Porque é óbvio. Então ela apaixonou-se, que eu disse o vídeo todo. Ela diz, maxilar aqui, os olhos e músculos, peito, braço, antebraço, tudo. As pessoas já não querem cara para lá para nada, meu. A cara mete-se um filtro na internet e fica bem, agora os músculos não se nasce. Ele tem de ir para o ginásio, é o que eu digo, amigos, tem que ir para o ginásio, senão não fazem nada da vida. Ela não quer a cara para lá nenhum, a cara mete-se um saco de papel e está bom. Ou então, quando for olhar para ele, ela mete assim o filtro do Snap ou do TikTok, ou lá o que elas usam, e pronto, já fica tudo contente, que giro, embora, até dá para emoldurar e tudo, meter numa moldura, pronto. Mete aí um quadro na tua casa ali, pronto. Bacana. Acha que eu gostei de dinheiro com a cara? Não! É como é como eu como boca aberta. Isso nunca na vida. Isto é a parte de cima, não interessa. Os coisas para baixo e o cabelo também ajuda um bocadinho. Mas se não tiverem cabelo também está tudo bem. Está bastante interessante. Porque ela agora foi atrás da Amaranta para debaixo da montanha. Acho que é isso. Encontrou o Tamlin. O Tamlin está todo avariado dos cornos. E ela veio-lhe uma proposta. Que ela disse que ela, para não aceitar nenhuma proposta, ela aceitou uma proposta. E assim que aceitou a proposta, levou logo no focinho. Que ouviu-se logo ela levar no focinho até se ouviu, coitada. Até ouviu-se mesmo. Ela agora está numa masmorra. E ela disse que se fizesse 3 coisas que ela pedisse, ou decifrasse um enigma, que o soltava e tirava-lhe a curse toda. E foi fixe. E eu estava um bocado chateado porque nunca estou-lhe sempre a falar com enigmas e não lhe contam as coisas, não sei o que, eu acho que isso é uma estupidez. Não estou a achar piada. Mas também não disse nada, acho que não referi nenhuma vez. Mas com a cena da curse que a Maranta fez, que não podiam falar dela, está bem retratado, pronto. Muito bem. Apareceu o Lucian para salvar da masmorra, para falar com ela na masmorra, não foi para salvar, foi para falar com ela. E agora ela já está outra vez com a Amaranta. Estava lá o Rayson e ela perguntou-lhe se não foi esta humana que ele tinha visto. E ela ficou bem chateada com ele porque ele disse que todas as humanas parecem iguais. Não, ele disse que todas as humanas parecem iguais para ele para ajudar, não é? Ela também é muito burrinha, aquela gaja. Mas pronto, ela pensa que ela não a conhece porque os humanos são todos iguais e obviamente que ela lhe perguntou o que é que achava das fairies e disse que ela, a Amaranta, é que era a mais bonita de todas, lá que sem... Pronto, e ela pensa que isso é a verdade, mas é burrinha. Eu acho que falta ali alguma coisinha
nela, mas está a agir. Ela tem o enigma, não estás a ver o que é, eu também não sei. Eu presumo que a resposta seja a Amaranta. Ora bem, estamos a ver uma gaja. A ver, não, estamos a ler, eu estou a ouvir. Uma gaja que está a fugir de um monstro do Dune. De Dune, yeah, mas se calhar não tão grande. E está na batalha como se fosse do basilisco no Harry Potter, que ele é cego. E está no meio de trenches, qualquer coisa assim. Ela lá conseguiu ser fixe e lembrou-se que... Eu das coisas más, eu sei falar bem, agora das boas eu fico meio confuso. Pronto, ela encontrou lá os ossinhos todos do bichinho e o que eu percebi, começou a espetá-los na parede para servir de escada, mas não uma escada mesmo, tipo aqui uma coisa, aqui outra. Estão a ver? Como se fosse escalada. Vão ler o livro. Também se não sabem, por amor, porque é que estão a ver o vídeo. Não interessa. Vocês sabem. Pronto. Sim, coisa. Depois ela fez... Que eu não percebi muito bem. Se foi na parede que ela meteu os ossos partidos como se fossem lâminas, facas, mas ossos. Ou se foi no chão. Mas no chão não faz sentido nenhum. E na parede depende da imaginação de cada um. Eu não imagino que a minhoca gigante... Se calhar até dá, mas... Sim, está bem. Mas está fixe. Deve ser na parede, então. Espeta aquilo tudo e quando ela chamar, agora cobriu-se todo cheio de lama, subiu e agora vai caçar a minhoca, que é o que a Amaranta quer, que ela disse que era uma huntress, a Pharaoh é uma huntress. Então ela vai caçar a minhoca, deve ser assim, mas ainda estou a ouvir, ainda não chegou lá. Distrai-me, depois já não sei o que vou fazer, vou dizer. Ela conseguiu escapar e matar a minhoca. Feito. E eu comecei a gravar um bocado, mas esqueci. Que era o Reason. Eu se calhar estou um bocado modificado para gostar do Reason, porque todas as gajas, não só a minha, diz que o Reason é um dos melhores personagens criados. Mas mesmo sem ser isso, eu acho que qualquer pessoa com um bocadinho de cabeça percebe o que está a passar. O Reason, quando ela subiu um bocadinho à espera da minhoca, o Reason estava a narrar, digamos assim, o que ela estava a fazer. Mas ao ouvido ou ao olho de alguém, pensa-se que ele está a narrar, está a gozar com ela. Mas não, um olhar mais atento, ou um ouvido mais atento vê que ele está a dizer coisas para ela ouvir que ela poderá não saber. Como ele disse que a minhoca agora não lhe sentia o cheiro, porque ela estava cheia de lama, só que ela já sabia, mas ela podia não saber. Que a minhoca vê com o cheiro, ela podia não saber, podia ser com a audição, mas não. Pronto, e agora? Já aconteceu antes, mas que é óbvio. Mas se calhar a maior parte das pessoas não tem essa noção. Eu sei que está bem, eu sou um ser mais inteligente também, que percebe as coisas, vê as coisas entre linhas, pronto, claro. Não, com esta cara não conseguia conquistar a garota, né? Óbvio, uma coisa óbvia. O que é que eu ia dizer? Pois, nenhum gajo... A mim não faz sentido nenhum. A outra, a Maranta, disse... Come here, Rissand. E ele ir lá a gatinha atrás dela. Não, nunca. Come here, Rissand. E ele, yes, my queen. Não, isso nunca é na vida. Eu conheço o Rissand melhor que isso, certeza que não faria isso. Aliás, ela no final disse que fez com que a corte dela perdesse muito dinheiro. Fez a corte dela perder muito dinheiro com as apostas, que disseram que ela não durava 1 minuto, não durava 5 minutos, e só houve uma pessoa que disse que ela ganhava. Mas eu nem preciso de ouvir o resto do livro para saber que foi o fofinho, que ela pensa que é o fofinho dela. O Rissand. Impossível não ter sido. Eu, se não for o Rissand, eu disco-me todo e ando de joelhos à volta lá além do centro de saúde, que é aqui ao pé. À volta todo do centro de saúde, de joelhos, todo nu. Só, vamos ver. Eu vi logo. Ele foi ajudado ali na catacombas ou nas masmorras ou o que é. Ela está cheia de febre, está a morrer. Está a morrer, eu sei que não vai morrer, mas está a morrer, coitadinha. Mas ela agora está a chorar, mas tem razão. As últimas 2 horas ela anda a chorar, mas o que chora tem razão. E foi lá o Rissand ajudá-la, óbvio, claro, né? E ela está ali, vai-te embora, cabrão, és mau, eu não sei o que posso dizer no vídeo, és mau. É um insulto suficiente, não posso dizer mais nada. Vai-te embora, não sei o quê. Obviamente que ele está ali para ajudá-la, não? Está aqui para gozar comigo. Como o Alastair Moody. E ele, pronto, era isso que eu ia fazer. E ele virou-se para ela. You made me win a lot of money today. Claro que sim, claro, ganhou bué
dinheiro, meu, claro! Ora bem, eu tenho várias coisas a dizer. Antes de falar da história, para começar, a garota está a reclamar comigo de que eu faço muitas pausas e que vai ser muito chato para ela editar. Mas eu não tenho culpa. Já lhe disse, as coisas más eu falo bem, como eu disse há bocado, se calhar apareceu. Se calhar ela vai pôr isto logo no início da vida, não interessa. Então eu falo deambulo, eu vagueio muito, verbalmente. Mas eu não sei porquê. Pronto, olha, pronto, é isso. Pronto, falou-me disso, que eu demoro muito a falar. E a segunda coisa, como eu demorei agora, e estou a demorar outra vez. A segunda coisa foi que eu, estás a ver, faço essas pausas. Mas eu tenho que parar para pensar para depois falar, senão começo a falar demais. Se eu pudesse falar como eu falo normalmente, mas não, tenho que estar a pensar o que é que pode estar no vídeo, o que é que pode dizer, que palavra é que não posso dizer, não é? Não fica fácil. Terceiro ponto é que eu não falo dos personagens. Falo ele e ela e ela e ele e ele e ela. Mas se vocês lerem uma história, vocês percebem perfeitamente quem é que eu estou a falar. E se vocês virem no contexto, também se percebem que logo quem é que é e quem não é. Penso eu, obviamente, que eu falei no outro dia que ela estava na masmorra, obviamente que não é a Amaranta. E que a outra ela só existe a Farah, né? Ou que ela pediu ao Rhysand para elogiar. Obviamente que não foi a Farah, que ela não ia fazer isso. Obviamente foi a Amaranta. E ele pode ser um bocado confuso, mas vê-se no contexto que será o Rhysand, ou o Lucien, ou o Tamlin. Mas vê-se perfeitamente. Pronto. Ela diz que não quer vídeos mais de 2 minutos. Há de ter aqui um de 2 minutos. Mesmo perfeitinho e mesmo no pontinho exato de 2 minutos que ela quer. Falando da história agora. Acho que não nos passou grande coisa, não me lembro a última coisa que falei, mas vou tentar falar mais rápido que é para ela não reclamar comigo. E pronto, o que se passou foi que ela fez aquela prova e que passou e que ajuda, eu acho que falei que o Rhysand foi ajudá-la lá e que ela estava meio burra. E agora, o Rhysand parece que a pintou, ou mandou as gajas pintar, não sei o quê, e fez-lhe um olho na mão, supostamente isso é importante, e que lhe deu um vestido que disse que mal tapava qualquer coisa do corpo dela, mas pronto, isso também acho que não interessa, e disse-lhe que também pediu-lhe para ela beber copo de vinho, que a Alice lhe pediu para não beber. Eu acho que já disse ela e ele outra vez, mas é Farah e Rhysand, eu acho que é perfeitamente perceptível. Mas pronto, o Rhysand pediu-lhe para beber um copo de vinho, e ela disse que não, e ele disse que sim, e ela bebeu, e parece que ela anda a dançar, feita maluca. E agora, ela foi chamada outra vez a sair com ele à noite, que ela pensava que era para ir dançar outra vez, para beber o copo de vinho. Mas chegou lá e estava lá um High Lord da Summer Court, que era para ser assassinado, que ele estava a tentar escapar pela porta de saída, para ir para o Spring Court, que era para ir para a Terra dos Mortais. E o Rhysand, supostamente, a Amaranta pediu ao Rhysand para lhe... não sei como é que se diz em português, para lhe estilhaçar a mente, mas o Rhysand explodiu ou destruiu o cérebro dele, porque ficou a sangrar de todos os lados, e a Amaranta ficou chateada porque lhe tinha dito que era a mente e não era o cérebro. E a Farah estava a dizer que se calhar ele fez isso a propósito, que é para não fazer sofrer tanto, para não ficar não sei o quê. Óbvio, deixa de ser burra, meu, por favor. Portanto, eu agora liguei e sei o que vou falar, estás a perceber? Pronto. A Farah foi para a segunda prova, não sei o quê, e tinha de escolher uma ladder, uma escada e uma alavanca para puxar para os picos, para os espinhos, não sei, não cair em cima dela e do Lucien. E ela não sabia ler. E quando foi meter, ela pensou que deveria ser a segunda escadas, ou a segunda alavanca, e disse que quando estava a chegar à segunda alavanca, ao segundo, que lhe ardeu a mão, onde tem a tatuagem do olho. Porque será? E tentou outra vez. E ardeu-lhe a mão outra vez. Porque será? Acho que lhe falta ali mesmo algum caí. Mas pronto. Depois foi à primeira e ardeu também. I don't understand. E para a terceira, no pain, no hurt. E pronto, já ficou tudo bem. Mas não percebeu porquê. Porque será que a mão lhe doeu? Porquê? E com o olho narrow, assim. O olho estava assim, fez assim. Porque será que o olho fez assim, não é? Ela agora está a chorar, depois de ter acabado a segunda prova, ter ajuda. Vai dizer que nunca na vida vai completar a terceira, se já completou a primeira. A primeira foi graças a ela, a segunda teve uma ajuda que ela deve pensar que é do outro universo. E agora pensa que para a terceira não vai ter nenhuma ajuda. Pelo menos conseguiu descobrir que a voz da mente dela era o Rhysand. Pronto, pelo menos. Está a chorar porque a Amaranta ganhou hoje.
Não sei como é que a Amaranta ganhou hoje. Não percebi. O Reese é que está com ela dela estar a girar também. Diz, podes falar. Cala-te. Nem estou a falar. Cala. A última coisa que eu falei, que eu disse que ela estava a chorar, é que a câmera ficou sem bateria. É por isso que aquilo acabou assim. Ah. Não tinha mais, mas eu já não sei o que tinha falado, mas pronto. Para! Sabes controlar o carro? Opa! A Farrah estava a chorar bué porque acabou a segunda prova e estava a queixar-se que não ia conseguir sobreviver porque a sorte dela acabou naquele dia e que a Amaranta ganhou, mas eu não percebi nada disso. Se ela ganhou a segunda prova e a primeira e ainda por cima teve a ajuda dele, ela pensa que já não vai ter ajuda na terceira prova e que vai morrer, pronto. E o Wilson estava a gozar com ela, e bem. A partir daí acho que não se passou mais nada, estive a ouvir um bocadito, mas ela agora saiu outra vez com o Reason, lá para aquelas noites que eles têm, e houve um momento qualquer em que ela conseguiu ir ter com o Tamlin, mas eu fiquei aí, já não ouvi mais, mas já vou agora ouvir. Mas acho que não se passou mesmo mais nada. Ela estava a falar qualquer coisa que estava a ouvir música na cela e que era o Tamlin. Assim. Yeah! Foca. Portanto, agora passo a palavra para ele, porque ele acabou agora o livro e ainda não me disse nada. Eu estou à espera de ouvir a opinião dele e ele também vai dizer ao mesmo tempo para vocês. Estou nervoso. Passo-te o testemunho. Mas eu não falei da última parte. Pois, it's your moment. E também esqueci-me de dizer no início da maneira como ele quando está a falar. O que é que foi? É para te ouvir melhor. Da maneira que quando ele está a falar de alguma coisa, ele está a falar como se estivesse a gozar. Ele está literalmente o tempo todo a falar, a gozar, mas ele está a falar a sério. É só porque eu acho que ele estava um bocado intimidado de estar a gravar sozinho para uma câmara e então o coping mechanism dele era tipo falar a gozar. Era só isso. Podes. Então a Farrah foi para o terceiro trial, passou, matou 2 e o último era o Tamlin. Tu não precisas estar a dizer o que aconteceu no livro, tu só tens de dizer o que achaste, o que é que... Foi fixe. O último ser o Tamlin foi fixe. O último? Sim, o último. Que ele tinha que matar. E o que é que achaste? Depois ela descobriu que ela tinha um coração de pedra, porque as coisas todas que ela foi lembrar de antes. E o que é que achaste da resposta à adivinha ser love? É giro. Depois ela transformou-se numa Aifei. Também já estava à espera que acontecesse algo assim. E acho que também não foi mais grande coisa. Depois ela foi para casa outra vez com o Tamlin. E acabou o livro. Foi isso. Ok, continuaste a descrever o livro. Eu quero que digas o que é que tu achaste. Foi fixe. Eu estava à espera que fosse melhor o final, mas foi minimamente interessante. O que é que és que eu digo? Os teus pensamentos sobre um livro inteiro foi fixe. E da parte final houve uma cena que eu tive de pensar mais. Foi quando o Reason foi falar com ela sobre ela ter um coração humano. Então, mas se ela ter um coração humano já não é imortal. O coração começa a morrer as células. Como os humanos não. Estás num mundo de fantasia, ignora o literal das coisas. Se ela diz que é imortal, porquê é que ela não fala do coração? Porque ela tornou-se imortal. Eu vesti esta suéte de velar este propósito em homenagem a este vídeo, mas também lembrei-me que ele só vai perceber esta camisola no segundo livro. E eu estou muito ansiosa para que ele conheça a Velaris, o Cassian, o Ezreal. Muito ansiosa. Para o ano nada. No verão, vá. Pronto, e foi o percurso de um leitor de thrillers a ler Romantasy pela primeira vez. Mas agora tenho de dar a minha opinião geral do livro. Era isso que era suposto fazeres desde o início. E ela ouviu um bocadinho... Ela sendo eu. Ouviu um bocadinho do audiobook comigo e disse, realmente está a ouvir esta voz também não... Porquê é que ela fala assim? A voz da Farrah no Graphic Audio é horrível. Se eu soubesse que a voz dela era assim, eu tinha feito ouvir o audiobook normal, sem ser do Graphic Audio, porque eu acho que isso influenciou demasiado o pensamento dele sobre a Farrah. Tipo, quando eu li a primeira vez, eu achei a Farrah tipo, muito lutadora, uma pessoa normal. Pois, aqui, para mim, ela é uma chorona. Sim, e no audiobook ela é literalmente uma chorona, porque ela fala... não sei, eu odiei a voz dela no audiobook, então eu acho que isso influenciou muito a opinião dele, o que infelizmente... Porque eu acho que gostei de toda a gente, menos da Farrah. Porque a voz dela é mesmo péssima no livro, não sei porque é que escolheram aquela pessoa para fazer. Mas pronto, esperemos que o segundo livro ele mude de ideias, não sei.
Pronto, basicamente o resumo é que o livro foi fixe, que ele gostou. Só quando chegarem aos 1000 subscritores, é isso? Yeah. O quê? Só quando chegares aos 1000 subscritores é que eu posso ler o segundo. Já chega, este vídeo deve estar gigante. Por isso, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo e espero mesmo ver-vos No próximo. Tchau!